Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Economês, episódio 15, referente ao mês de junho e também o que podemos esperar para o mês de julho, que é um mês importante. Vamos falar de economia? Aconteceu muita coisa nesse último mês, a gente teve escalada das guerras, as crises geopolíticas ali, Israel, Irã, com a entrada dos Estados Unidos, um baita susto, a gente achou que poderia até mudar a conjuntura econômica, mas no fim dissipou rapidamente. Passou esse susto e as variáveis voltaram ao seu comportamento, que já estava a tendência baixista, principalmente para dólar, petróleo, que vem ajudando a nossa inflação, inclusive vamos falar sobre isso. E os destaques ficaram para a política monetária, decisão de juros no mundo todo. Estados Unidos, aqui no Brasil, o BOJ, o Banco Central do Japão, a gente teve zona do euro, China, enfim, o mundo decidindo ali a sua taxa de juros principal, tirando o Brasil. Todos os outros mantiveram as suas taxas de juros inalteradas. No entanto, o mercado já fala de cortes de juros, principalmente nos Estados Unidos. O mercado tem uma expectativa ali na curva de juros americana do Federal Reserve fazer 2 cortes ainda este ano. O nosso cenário base não engloba essa possibilidade, porque a gente ainda enxerga, assim como os dirigentes do Fed também enxergam, boa parte deles, né, junto com o Powell, presidente da instituição, que vem reforçando que é possível fazer cortes, mas ainda não está em discussão. Exatamente porque a gente não sabe o que vai acontecer depois do dia 9 de julho. E o que tem depois do dia 9 de julho? Decisão do Trump. O governo Trump precisa decidir sobre os acordos comerciais. Será que vão aumentar as alíquotas ou será que vão renegociar, vão dar mais um tempo aí para os países e principalmente para a China sobre as tarifas comerciais? A gente não sabe. E vale lembrar que o impacto dessas tarifas são inflacionárias e por isso o Federal Reserve ainda não está confortável em fazer uma política monetária flexível. Além disso, quando a gente olha para os indicadores dos Estados Unidos, a gente pode separar a parte de atividade, que é o que está fundamentando a opinião dos investidores. Os PMIs vieram mais baixos do que as expectativas, quer dizer que a economia americana está desacelerando, mas ainda muito aquém do que a política atual de juros deveria fazer. Por isso a gente entra em alerta. E mercado de trabalho, ainda que mostre alguma desaceleração, também continua robusto. Assim, a gente considera que o Fed mantém essa taxa inalterada até o final de 2025. Claro que tudo pode mudar dependendo do que o governo do Trump decidir fazer. E se a gente não tiver nenhuma expansão de uma crise geopolítica com outros países ou alguns avanços dos conflitos que ainda estão em andamento, como é o caso de Rússia e Ucrânia. Bom, então depois do susto, né, da questão de Israel e Irã, o cessar-fogo veio, e o dólar e o petróleo seguiu a sua tendência de queda. E isso é o que está ajudando a nossa inflação no momento. Porque a inflação doméstica, a parcela de serviços, o núcleo, ainda continua pressionado. Mas a inflação importada e o preço de commodities estão trazendo um efeito baixista para a nossa inflação. E estamos sendo surpreendidos com uma inflação mais baixa. E eu sei que você deve estar se perguntando, então por que o Banco Central subiu os juros? Porque o problema nunca é no dado corrente, o dado que a gente chama de olhar para o retrovisor, né? A inflação que já passou, mas sim o ciclo dessa inflação, a tendência dessa inflação, que lá para o horizonte relevante, final, né, de 2026, início de 2027, ela ainda continua muito arriscada. Hoje o que a gente tem na mesa que embasa essa inflação, atividade ainda persistente, e mercado de trabalho robusto. A nossa PNAD, que é o índice de desemprego, né, a taxa de desocupação do Brasil, novamente registrou a mínima histórica, ficando em 6,2%. O CAGED, que registra os dados formais de emprego, ou seja, admissão e demissão, está com saldo positivo, acima das expectativas. E isso está ajudando que a inflação, por mais que esteja em ciclo de desaceleração, ela continua elevada. E nós temos ainda outros temas que são bem preocupantes da política fiscal, que tivemos um susto aí também em relação à EOF, que foi proposto com um relatório bimestral de receitas e despesas e acabou sendo derrubado por uma questão ali de propósito da ferramenta utilizada para tratar essa diferença de arrecadação e gastos. Agora, fica aí em aberto qual será a solução do governo para a tratativa
do orçamento público. Mais um ponto de incerteza, mais um ponto de dificuldade de flexibilizar a política monetária, ou seja, fazer uma política econômica diferente que não seja contracionista, dados os riscos que a gente tem à frente. E por isso o Banco Central foi prudente em fazer 0,25, levando a taxa Selic a 15%, mas já anunciou também que foi o encerramento do ciclo de alta, colocando esse guidance na ata e também no comunicado, em todos os documentos oficiais da decisão. E vale destacar que nesse documento, o Banco Central também destacou em várias palavras, usando bastante prolongado. O que ele quer dizer com isso? Que a taxa de 15% deve ficar por muito tempo. Mas as condições, ou seja, os dados correntes, inflação, atividade, queda do dólar, queda das commodities, que está trazendo esse ambiente um pouco mais favorável, colocam os investidores a ancorar as expectativas. Que isso é positivo também, que é uma parcela da inflação que o Banco Central não tem domínio e que ele precisa ancorar, de alguma forma, com credibilidade na comunicação, na tomada de decisão, e está funcionando, porque o mercado já espera que o Banco Central brasileiro faça um corte de juros ainda este ano e já espera menos inflação para os anos subsequentes. E aí vale lembrar que no nosso último Economês, a gente tinha um call muito técnico, uma leitura técnica que apontava esse 15%. Mas o mercado estava muito dividido e a gente decidiu ir mais pró-mercado. O que aconteceu? Não acertamos o call. Deveríamos ter ficado no call técnico. Mas, no entanto, a gente sustentava esses dois cenários. Isso é normal de acontecer, porque de um lado a gente tinha as variáveis que são mais qualitativas, de diálogo, de comunicação, que é difícil realmente a gente prever. Do outro lado, a gente tinha a matemática e pura, que já mostrava que, dados os riscos e também o grau de inflação que a gente ainda tinha, precisava do 0,25. Bom, de novo, o Banco Central foi prudente, fez o que tecnicamente ele deveria fazer. Isso deixa a gente mais confortável. Acertando ou não, a gente concorda com o Banco Central. E isso só tende a melhorar o quadro. Quanto mais você aperta uma política para que as outras políticas, elas também se ajustem para esse caminho contracionista, mais rápido a gente sai desse ciclo de aperto. Então faz sentido que o mercado tenha essa expectativa de cortes, eu espero que realmente aconteça, desde que as variáveis elas continuem também nessa tendência de arrefecimento, de descompressão. Estamos em pleno emprego, ainda em atividade aquecida, mesmo com medições menores agora para o segundo semestre. No entanto, a inflação ela ainda tem riscos, ela está contida, mas ela precisa ainda de atenção. Assim, a nossa única mudança de cenário, então, ficou dos 14,75 de Selic para 15, dólar um pouquinho menor, por conta do dólar estar caindo lá fora, acaba dando um espaço maior para o real, a gente saiu de 5,80 para 5,70 para dólar. As demais variáveis, elas permanecem iguais. Talvez a gente deve ter um reajuste de inflação por conta do nível do IPCA 15, que veio mais baixo, mas a gente vai esperar o IPCA cheio sair primeiro para ter certeza e aí alimentar o modelo com fatos. E para a atividade, a gente continua acreditando que mesmo desacelerando, 2,2 de PIB é o suficiente e é um bom cenário para a atividade para este ano. Vejo vocês no próximo Economês e também no Diário Econômico todos os dias às 6 horas da manhã, menos de 5 minutos para a gente falar de economia.